A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ensinadores e professores da Escola Dominical. Estamos nessa pré-aula, uma vez mais, para trazer a exposição da palavra. Nossa lição ela vai nortear uma temática muito importante: o mundo de Deus no mundo dos homens. Então estaremos hoje fazendo menção de textos importantes da Escritura Sagrada, tendo em vista que o Evangelho ele trabalha de forma muito profunda acerca daquilo que é de Deus e daquilo que é dos homens. Estaremos hoje discorrendo através da primeira iniciação da nossa lição. Você pode nos acompanhar no texto áureo. O texto áureo ele se concentra no Evangelho Mateano, capítulo 1 e o versículo 23. E o texto diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Quando estamos trabalhando em cima desse texto, nós podemos ver que o Evangelho ele trabalha numa área mais profunda. Se nós formos trazer aqui de uma forma mais textual, nós observamos aqui a expressão Emanuel. É um título muito importante dentro do contexto original. Ele é um título hebraico, praticamente muito exposto naquele período. Não apenas a visão de Mateus, mas praticamente daquilo que foi determinado aos homens de Deus. Deus conosco. Essa expressão ela foi praticamente aplicada ao Senhor Jesus. Isso, de fato, é mencionado pelo profeta Isaías, um profeta que no Antigo Testamento ele trouxe esse assunto de uma forma futurista, projetando Cristo mais à frente. Isaías, no próprio capítulo 8, ele faz essa menção. Versículos 8 e 10, ele trabalha muito bem nisso. E ele aplica ao Senhor, trabalhando de uma forma muito direta. O dono da terra, o Senhor Jesus Cristo. Jesus realmente ele seria chamado de Emanuel, através das revelações, e aqui podemos observar na lição ela sendo trabalhada. Mesmo sendo predito por profetas antigos, Jesus era Deus em carne. Então, desse modo, quando observamos essa questão, Deus estava literalmente entre nós, conosco. E hoje, pelo Espírito Santo, Cristo ele está presente nesses momentos, na vida do cristão. Podemos observar, então, que a verdade prática da nossa lição, comentada aqui pelo pastor Wagner Gabi, ela fala assim: na dispensação da graça, a igreja ela deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Hoje nós podemos vivenciar isso, um momento peculiar, pela maneira como Jesus trabalha. Estamos tendo oportunidades muito fortes acerca de questões comportamentais. E quando se reflete comportamento, praticamente nós temos valores ligados a morais, e ali a nossa crença é alterada pela capacidade do Evangelho. O Evangelho que altera os pensamentos e, acima de tudo, reflete as ações externas. Na verdade, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe ela trabalha bem acerca disso. Ela se concentra exatamente no Evangelho Mateano. Mateus ele comenta questões acerca do capítulo 1 e do versículo 21 e 23. Esse é o texto que realmente vamos se concentrar aqui na lição. Além disso, nós temos a carta aos Gauleses, Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Essa Galácia do Sul, na época havia duas Galácias. Então a leitura bíblica, ela contém ali e ela é observada no capítulo 4 de Gálatas. Vamos aqui também trabalhar acerca daquilo que é determinado no preâmbulo, na introdução da sua lição. Aqui nós vamos adicionar informações importantes para você, professor, ensinador de escola, para poder acrescentar aí o cabedal dos alunos e alunas. Vamos observar então essa leitura, antes nós podemos aqui trazer algumas considerações. O texto da introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro, reino literal. Porém, no presente, dispensação da graça, esse reino espiritual é o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21, ele menciona isso. Nessa lição que se encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Aqui nós podemos observar que quando falamos dessa expressão reino de Deus, nós temos que ter um grande cuidado. Entender o significado bíblico, de fato, é muito importante. Reino de Deus, ele é fundamental para a genuína proclamação do Evangelho e compreensão do papel da igreja dentro da sociedade moderna, em pleno século XXI. Se hoje nós pedíssemos para um aluno explicar isso dentro de uma classe, explicar sobre o reino dos céus, o que de fato será eles diriam? Nós temos que pensar dessa maneira, professores e ensinadores da escola. Como eles diriam? Hoje, a maioria de nós, mais fácil dizer o quê?
o que não é o reino de Deus. Isso seria muito mais fácil. Mas dizer o que ele é, alguns teriam grande dificuldade. Então, o que nós podemos fazer nessa hora? Temos que aguçar isso ao aluno. Alguns talvez simplificariam demais a matéria, dizendo apenas que o reino é a igreja. E, de fato, não é só isso, professor. Não é isso, ensinador de escola. Nós temos que acrescentar algo importante aqui. O assunto ele merece uma explicação mais minuciosa, bem mais intensa e completa. Essa completude o Novo Testamento mostra. Ele vai mencionar o assunto do reino não menos que 141 vezes. Nós que estudamos muito os evangelhos sinóticos e textos importantes, o uso desse assunto é mais do que apenas o uso da palavra igreja, né? Essa palavra grega eclésia, ou eclesia, né? Pelo qual Jesus Cristo ele derramou o seu sangue. É muito mais intenso ainda essa expressão reino de Deus, é mais forte. Porém, desde que o Espírito Santo deu tanto destaque a essa doutrina no Novo Testamento, convém que demos ali a devida atenção a essa expressão. Não precisamos destacar, de fato, as demais doutrinas e estudar somente essa, mas também não devemos esquecer essa qual mencionada tantas vezes na Bíblia. Realmente o reino de Deus é comentado pelos escritores, é comentado pelos autores. A importância da doutrina do reino de Deus, ela está no Novo Testamento. É entendida quando nós percebemos que todos os autores, todos os hagiógrafos do Novo Testamento mencionam os assuntos relativos ao reino. A palavra de Deus ela é viva, portanto, sempre atual. Então, analisando isso, essa imutabilidade da verdade, da palavra, portanto, ela sempre convém esse aperfeiçoamento do homem aqui, de Deus para toda a boa obra. Mas aqui nós temos que se atentar. Portanto, aquilo que nós, como irmãos, no primeiro século, observamos isso lá, com aqueles indivíduos que trabalharam fortemente com essas expressões, exatamente nesse primeiro século, eles necessitavam ouvir e aprender a servir o Senhor, de forma agradável. E nós, hoje, teremos que fazer da mesma maneira. Por isso a importância disso. Quando nós lemos, por menos muitas vezes, nós vamos ter que ser confrontados com esse assunto, essa expressão reino. Porque 17 dos 27 livros do Novo Testamento contém muitas informações sobre a palavra reino. Então, a palavra basileia no grego, muito profunda, que nós vamos ainda galgar informações interessantes aí ao longo dessa lição, nessa pré-aula. Mas os outros 7 livros referem-se ao assunto do reino de Deus também. Sem usar tais palavras, mas estes não estão incluídos nessa contagem. Claro que são informações que vão sendo condensadas com essa palavra reino. Mas, por uma boa parte do Novo Testamento, esse uso dessa palavra é muito conveniente. Algo importante, a maneira como vemos o reino. Mas nós temos que contrastar algo aqui, muitas vezes confuso para algumas pessoas que ensinam, pensando que isso há alguma diferença. Alguns acreditam que o reino de Deus e o reino dos céus estejam se referindo às coisas diferentes. É claro que ambas as frases estão se referindo à mesma coisa. Então é importante frisar isso a você, professor, você ensinador, que é a mesma coisa. Isso no contexto original. Reino de Deus e reino dos céus. Então, a frase reino de Deus ela ocorre praticamente 68 vezes, em 10 diferentes livros do Novo Testamento. Enquanto o reino dos céus, para você ter uma ideia, a título de conhecimento, ele apresenta 32 vezes. Só no Evangelho de Mateus. No entanto, nós precisamos se atentar, professor, um estudo mais profundo, e essa é a proposta da lição, na utilização dessa palavra, ou seja, dessa frase, reino de Deus, na importância escriturística. A própria inspiração da Bíblia, ela é inserida a nos trazer mais funcionalidade e mais precisão na expressão, reino de Deus. Agora, nesse tópico, primeiro, o reino de Deus no mundo, o subtópico vai abrir agora uma maneira mais prática acerca do entendimento nesse assunto. Olha só o que a lição diz nesse primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Aqui, meus amados, nós temos que cuidar. Diferentemente da expectativa da cultura judaica, dos judeus naquela época, que guardavam, de forma ansiosa o Messias, e hoje isso é muito inculcado dentro deles, ele implantaria o seu reino na terra, por meio de uma renovação política. Se atente a isso, a uma renovação política. O Nazareno ele afirmou não ser o reino desse mundo, o reino dele, ele, o próprio Jesus. Com essa declaração exatamente contida ali no Evangelho Joanino, no capítulo 18, versículo 36, ele fala,
O seu reino não era desse mundo. Jesus foi muito enfático nisso. Mas por quê? Com essa declaração, nós podemos entender, dentro do contexto grego, do original do texto, Jesus não descaracterizou a realidade e a presença do reino, de modo a afastar sua própria autoridade sobre a esfera terrena, pois as Escrituras dão provas de que ele é supremo. Então eu vou repetir isso aqui. Volto a frisar com essa expressão de João 18:36. Jesus não descaracterizou a realidade e a presença do reino, de modo a afastar sua própria autoridade sobre essa esfera do mundo. Não, de fato não. Pois as Escrituras, elas dão essa comprovação cabal que ele é de fato o Senhor, o soberano, o supremo mesmo. Então Jesus, ele está se referindo ao quê, pastor Fernando? Ele está se referindo à origem celestial do seu governo, à origem celestial da sua autoridade divina. Então quando ele fala isso, o seu reino desse mundo, o qual ele está dizendo que não foi fabricada pelo homem, não foi estruturada pela conquista física do uso humano, não, e nem pela política do mundo. Mas o seu reino de verdade emana do próprio Deus. E ele vai irromper entre os homens, promovendo transformação na atualidade. Então, realmente, a característica peculiar do reino, mencionado por Jesus, é maciço. A parte neotestamentária ela é muito ampla. Eu quero fazer uma menção de forma pontual e sintetizada, de forma bem forte, que o reino ele aponta para várias características. Dentro delas, nós podemos pautar, pelo menos, conceitos muito simples. A característica do reino que o Novo Testamento apresenta, dentro dos autores, tanto Lucas, Marcos, Mateus, e até mesmo conceitos das missivas de Corinto, que o apóstolo Paulo trabalha. Gálatas, Efésios trabalham muito bem nisso. A primeira que eu posso citar, como característica do reino, é que ela é uma dádiva do Pai. Perceba, eu me lembro bem de Lucas 12, versículo 32, ele trabalha nisso. Outra característica do reino que você não pode esquecer, professor, é que ele equivale à vida eterna. Isso é muito forte. Marcos 9, 47, ele trabalha bem nisso. Uma outra importância que caracteriza o reino de Deus é que ele é uma realidade interior. Ela está intrínseca no ser. Lucas 17, 20 é tremendo nisso. O Dr. Lucas ele trabalha forte nessas questões. Outra característica importante é que ele é algo novo. Dispensação da graça. Mateus 11, 11 é interessante você se ater a isso. Outra questão que nós não podemos esquecer é quando Mateus 13, 24 e 47 comenta que o reino se caracteriza, ele inclui a expressão metafórica trigo e joio, trazendo algo que acontece junto, de uma visão muito ampla. Isso também caracteriza o reino. Outra importância que nós não podemos esquecer, também em Mateus 13, mais os versículos 31, 33, ali 38 e 41, ele vai comentar que o reino se caracteriza, ele cresce silenciosamente. O reino é assim, silencioso, mais profundo. O reino também, ele pode ser característico e ele representa algo muito importante, a graça e juízo. Não só o amor em si, mas o juízo na característica da sua justiça. De fato, isso nós podemos trazer aqui um gancho e nos calcar exatamente no Evangelho de Mateus, que ele é mais forte nessas questões, capítulo 21, onde ele fala que o reino se caracteriza, que os filhos do reino podem perdê-la. Infelizmente, isso vai acontecer. Devido à dificuldade hoje da mente do ser humano, ele pode perder o reino. Os textos sagrados, também, por exemplo, onde o apóstolo Paulo comenta na carta aos irmãos de Corinto, a primeira carta, capítulo 6, versículo 9, ele comenta que as características do reino, alguns não herdarão. Então é Paulo falando, então não só o Evangelho de Mateus. Outra importância que não podemos esquecer dessa característica do reino, ele não consiste em palavra, mas em poder. Paulo fala também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. É uma carta muito duradoura, meus irmãos, pelo fato do Espírito Santo se manifestar de forma muito totalitária naquele lugar. Mesmo que houve muitas divisões, Paulo usa no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios, que havia ali uma divisão. A palavra divisão no grego ela é muito forte. Ela trata sempre de figura de linguagem. Quando você estuda o texto grego no Novo Testamento, sempre trabalha com imagem. E ele fala de um papel rasgado ao meio. Então a palavra divisão, ele falava o seguinte: vocês estão rasgando ao meio a igreja. Então a divisão trouxe isso. E é por essa razão que Paulo trabalha muito sobre o reino, dizendo que não consiste em palavras, mas em poder. Veja que característica fundamental. Outra expressão importante, também em Mateus 16. O evangelho é muito forte. Cristo deu a Pedro e aos demais apóstolos a chave do reino, de forma metafórica, uma figura de linguagem. Há também o reino de Cristo,
sendo muito bem mencionado. Mas nós não podemos deixar de lado que entre os sinais da presença do reino está a humildade, a justiça, a paz, a alegria, amor a Deus, amor ao próximo, a obediência, fazer a vontade de Deus, a dependência de Deus, confiança nele, no Senhor, de forma forte. E é mencionado sempre isso dentro da presença do reino, que é um sinal vital, que nós não podemos também excluir dentro dessa explicação. A solidariedade com os sofredores. Isso é muito forte. Mateus 25, 34 comenta isso. Outro sinal de presença do reino, fidelidade, vigilância e também requer novo nascimento. O subtópico 2, ele trabalha agora trazendo essa junção sobre a importância da mensagem do reino. Agora aqui nós vamos se ater a muitos detalhes. Vejamos então essa leitura. Após a tentação do deserto, nosso Senhor, ele deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Aqui fica clara a mensagem do reino de Deus, contém um apelo ao arrependimento. Mas em que termo grego para arrependimento? É metanoia. Veja só a importância aqui dessa leitura. Até sublinhe isso e nós vamos trazer mais uma menção. Que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Agora veja, você que é professor e ensinador, tem que haver um cuidado aqui nesse subtópico 2. O ponto central da mensagem anunciada por Jesus em seu ministério terreno foi a proclamação, foi a verbalização do evangelho, do reino. Igualmente, esse foi o cerne da pregação de João Batista. É importante mencionar isso. Foi o cerne, a parte central, que é a pregação de João Batista, assim como dos discípulos e da igreja primitiva. Então, a palavra evangelium, que é uma palavra antiga grega, ela não tinha o sentido religioso já de primeira parte. Antigamente, quando era falada essa palavra evangelium, que significa no grego boas novas, né, ou boa notícia, ela tinha um tom bem diferente. Ela era usado quando o imperador, o filho de um imperador, nascia. Então eles berravam no meio da praça, evangelium, boa notícia, o filho do imperador nasceu. Então mais à frente, essa expressão se tornou um tom religioso, que hoje nós conhecemos aqui como a boa notícia, as boas novas. Acerca do quê? A boa notícia que o Filho do Pai nasceu, Jesus Cristo. Então, o Evangelho torna agora algo mais muito centralizado. Nós vivemos, infelizmente, dias de desvirtuamento do Evangelho, esfriamento da fé, a mercantilização do cristianismo, que tem sido um câncer. Mas nesse tempo, se você se atentar, professor, muitas vezes já não dão a devido valor à proclamação genuína. E nós temos que trazer isso em classe, na mensagem do reino. Muitos substituindo-a por proclamações estranhas de informações, programas de entretenimento, pregações de autoajuda, muito dificultosas. Mas a verdadeira noiva do Cordeiro, ela sabe que a sua missão primordial é anunciar as boas novas, anunciar esse evangelium no grego. Então, nós temos que se atentar a essa importância. A pergunta que nós temos que trabalhar de uma maneira forte dentro da classe é o quê? O que você tem proclamado dentro desse evangelho do reino? Jesus, ele veio pregando o evangelho. E eu gosto de uma expressão que ele possibilita a nós uma claridade maior como professores. O evangelho de Marcos, que foi destinado aos romanos, onde ele procurou trabalhar numa literatura mostrando Jesus como um herói, porque todos aqueles que liam na época literatura, os romanos, gostavam sempre de uma figura heroína. Então você vê sempre Jesus trabalhando em ação. Marcos é um evangelho de ação. Então ele comenta ali as expressões que são usadas, onde Jesus veio pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o fortalecimento é intenso. A ideia de Deus como rei está presente em toda a escritura hebraica, inclusive. O quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, ele de forma indireta aparece isso. Em especial Salmos, que muita gente não sabe. Há uma ideia de Deus como rei, presente ali. Evangelho significa a boa mensagem. O reino de Deus está próximo. Sua vinda está perto. Os mandamentos de Deus ordenam a todos que se arrependam, criam ou creiam nessa jubilosa mensagem. Por isso, veja a importância do reino de Deus. Isso foi um golpe mortal em Satanás. A luta foi breve. Ainda que tudo parecesse perdido, a cruz foi a luz no fim do túnel.
A vitória foi arrebatada da morte quando Cristo ressuscita. Então o reino vem e essa boa nova, ela começou a ressoar em todos os cantos do globo terrestre, ainda oferece até hoje essa esperança a todos os pecadores. Veja a magnitude desse subtópico. Mas agora nós vamos entrar no terceiro subtópico, os valores do reino. Esse eu vou atentar a algo muito importante. Ele é o texto que vai ser apresentado em diversas facetas escriturísticas e é o mais difícil. Vamos trazer aqui uma importância. Vejamos aqui na lição, valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar e não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeito em Cristo, ou seja, de uma perfeição em Cristo, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Aqui nós temos que cuidar muito. Quando se fala de valores do reino, se fala, palavras minhas, de pérolas, que nós não podemos deixar de lado. Essa palavra, reino de Deus, ela vem do grego basileia theos, que significa algo muito forte. Trata-se de uma figura muito importante, de uma pessoa que governa e domina algo que foi colocado na sua mão. E ele tem total legalidade. Então, o reino de Deus é dominado por um homem que, na época, teve uma possibilidade de trabalhar forte em nome do Senhor, que é o Senhor Jesus, que também foi homem. Não pode esquecer disso. Esse homem Jesus, que era Deus também, teve essa designação. Representou o Pai, representou os céus e de forma apropriada. Isso, ela vai reforçando os textos de uma forma grande. Eu gosto muito quando o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, ele comenta, e ali na hora, de uma forma formidável, Jesus está diante de Pilatos e ele fala algo a respeito do seu reino. E ele comenta, o meu reino não é desse mundo. Positivamente, o reino veio do céu. Seu governo, suas leis, seu modo de vida, de pensamento, de adoração, são aqueles do céu. A grande nação da qual os santos hoje são cidadãos, está agora centrada no céu. Então, hoje nós temos que observar isso, olhar para o céu como nosso lar, nossa pátria. E os evangelhos sinóticos trazem a mensagem pregada por Jesus nesse sentido, as boas novas do reino. E esse reino, o reino de Deus, ou seja, essa expressão sinônima, que é o reino dos céus, que ocorre em Mateus, é explorada pelo autor. Então veja a atenção dos autores, para poder sempre acentuar isso, para mostrar o valor. Mas agora a grande questão, nós temos que pensar isso agora. Qual deve ser a nossa atitude para com o reino? Nós temos 6 pontos bíblicos para trazer aqui de uma forma lacônica. Primeiro, buscá-lo acima de tudo. Mateus 6 fala sobre isso. O versículo 33, anote. Segundo, recebê-lo como uma criança. Isso é uma atitude para com o reino. O que nós devemos ser? Outro ponto importante. Terceiro, renunciar às outras coisas por ele. É isso que nós devemos ser, a nossa atitude para com o reino. Esse texto eu posso citar Mateus 19, versículo 12, e você pode ir até o 29 também, ou pular ao 29. Esse é agora uma importância. O quarto, falamos já 3, sofrer por ele. Isso aqui é essencial. Qual deve ser a nossa atitude para com o reino? Sofrer por ele. O quinto, apossar-nos dele como de um tesouro. Eu gosto muito de Mateus 13, 44 ao 46. Ele fala sobre essa questão do tesouro. Então se atente ali. E por último, o não tão menos importante, mas super essencial. Qual deve ser a nossa atitude para com o reino? Sexto, anote, não olhar para trás. Lucas, no capítulo 9 e 62, ele comenta isso. Então, o reino de Deus tem uma dimensão presente, que se configura no cumprimento em Cristo, de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ou seja, a presença pessoal do Messias, na história, ela vai implicar a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. Então ele se manifesta a partir da mente de cada um. Nós temos que entender. Se Deus não intervir na mente, não haverá disposição de desejá-lo. Então isso é algo muito importante. Tanto é uma realidade presente o reino de Deus, que desde já o podemos ver, como também nele entrar. Então, nós temos algo muito importante, duradouro. Perceba que os valores do reino estão intrínsecos nesse sentido. Agora, olha só. O tópico 2, ele fala sobre as bênçãos de uma vida no reino. E aí, nós temos
o subtópico, que agora é imprescindível: remissão dos pecados. Olha só, aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso requer, ou seja, quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Agora nós temos que cuidar muito com isso. Existem expressões da Bíblia que elas não são iguais. E muitas vezes nós temos que se atentar a isso. Nós, como professores, temos que observar. O reino está intimamente ligado à obra redentora do Salvador. Perceba, daí um motivo pelo qual o texto sagrado ele evidencia o arrependimento como condição para dele desfrutar. Então não esqueça disso. Hoje, quando usamos essa expressão no português, que está ali dentro das traduções, principalmente João Ferreira de Almeida e outras mais, arrependei-vos. Arrependei-vos é o chamado do Evangelho. É o mudar de mente, no contexto grego, envolvendo tanto o arrependimento dos pecados, quanto a mudança de direção. Não de fato a mudança de direção corporal, mas de mentalidade. Nós temos que entender isso. A perspectiva de vida. Então isto que, para ser participante do reino, então seria o que, pastor Fernando? É necessário pensar a partir da vontade de Deus. Eu gosto de usar uma expressão minha, que nós temos que pensar como Deus pensa. Então, isso já muda de figura. O Evangelho é o poder de Deus para salvar sempre aqueles que pensam como Jesus pensa. Por ele, os pecadores creem que Deus ressuscita Jesus, ou seja, Deus ressuscitou Jesus. O Pai ressuscitou ele, dentre os mortos. E hoje são persuadidos a invocar o nome do Senhor para serem salvos, ou seja, ressuscitarem da morte espiritual. O Pai ressuscitou Cristo e agora Jesus ressuscita o pecador daquilo que ele está, morto espiritualmente. Então, a remissão dos pecados nos dá uma porta. Então, nele, nós aprendemos a permanecer em algo que nós não conhecemos. E é ele a importância. Obedecendo quanto ao arrependimento, ao batismo, os indivíduos que se arrependem se tornam cidadãos do reino. Até o próprio Jesus, conversando com o grande Nicodemos da época, nós conseguimos lembrar isso lá em João 3. O Evangelho joanino ele trabalha bem isso. Capítulo 3, versículo 3. O texto fala, e o próprio Jesus falou, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora eu quero traduzir isso para você, que ele é muito profundo. O texto grego ele nos traz algo magnífico. O que ele fala quando ele usa essa expressão? Não nascer. É a palavra grega genal. O que significa isso? Ser gerado por alguém superior. Então, tem que ser gerado por algo superior, que é Deus. Mas a palavra novo que sai dos lábios de Jesus ele é mais forte ainda no grego. É a palavra grega anotei. Ela parece até uma expressão em português quando se translitera. Mas a palavra novo no grego significa algo que vem do céu. Então veja, se nós formos traduzir aqui no texto, fala o seguinte: aquele que não for gerado por algo do céu, não poderá ver o reino de Deus. Já estou trazendo a tradução na íntegra para você. Veja como isso aqui é maravilhoso, a profundidade. Então esse novo nascimento nada mais é do que não é físico. Não é um nascimento físico ou biológico, mas é um nascimento espiritual, nos possibilitando a uma nova vida que começa aqui e agora, com a presença de Deus. Então vejamos que a remissão ela é a peça fundamental desse grande quebra-cabeça do reino de Deus. Mas vamos se atentar agora a algo mais forte, o subtópico desse tópico da bênção de uma vida no reino. Adotados e herdeiros de Cristo. Esse é o segundo subtópico, que diz assim: no outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos. Somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão e a vida eterna. Ao momento do aceitar, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão o louvor e a glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde exterioriza o reino de Deus, aqui no mundo. Vejamos agora algo importante aqui, professor e ensinador da nossa escola dominical, de nossas Assembleias de Deus. Podemos entender
que a adoção, ela vem da expressão uiotésia, que é uma palavra grega antiga, que fala posicionar um filho que não é de sangue. Então veja, há uma inclusão aqui. Essa palavra adoção, ela ocorre praticamente 5 vezes no Novo Testamento. Aparece lá em Romanos 9:4, Romanos 8:23, Romanos 8:15, Gálatas 4, aparece muito, principalmente do versículo 4 ao 6 de Gálatas. E nós não podemos deixar e não esquecer de Efésios 1:5. Então estou trazendo aqui algo para você entender de uma forma prática. A ordem lógica é o quê? Então a adoção é essa regeneração. Regeneração, o que seria isso? Um indivíduo regenerado. Ele dá a natureza de filho de Deus. A adoção dá a posição. Então, repito, regeneração, ele dá a natureza de filho de Deus. E a adoção dá a posição para esse novo filho. Então, isso é muito importante. Então, a regeneração, ela tem a ver com a nossa mudança de natureza. Justificação, não confunda, com a nossa mudança de situação ante a lei. E santificação, que muitos confundem, é a nossa mudança de caráter. Então, a adoção seria o quê, pastor Fernando? A adoção é a nossa mudança em nossa posição. Éramos rejeitados, éramos inimigos, e hoje nós somos amados como filho adotivo. Então, na regeneração, recebemos uma nova vida. Então, isso aqui é grande a importância. Veja que trouxemos aqui um segmento profundo a respeito aqui da adoção e essa visão ampla, né, e grandiosa da possibilidade de herdeiro. Todos que permanecem fora de Cristo são estranhos inimigos. Ou seja, há uma alienação de Deus e uma hostilidade em relação a Deus. O homem não é apenas está distante de Deus, ele é inimigo de Deus. Então, ele não está apenas cego, ele também é rebelde. Então a inimizade, ela é um conceito, ou seja, ele é conceitual e moral. Não pode esquecer disso. O entendimento errado, ele produz obras erradas. O pensamento, ele dirige o comportamento. Não esqueça. Repito, o pensamento dirige o comportamento. As obras malignas são frutos do entendimento errado. Então, por causa da obra de Cristo, para nós e da ação do Espírito Santo em nós, nós fomos feitos morada de Deus, templos do Espírito Santo, habitáveis nessa hora por Ele. Então, você agora vai se perceber que o tópico 3, que é a última parte agora da lição, falando sobre os males de uma vida no mundo, vai trabalhar com o subtópico primeiro. Esse subtópico fala da escravidão do pecado. Veja só o que diz aqui. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz e espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Agora preste muita atenção. O pecado não somente separa, mas ele escraviza. Além disso, ele afasta. É um afastamento muitas vezes que pode ser temporário ou totalitário de Deus. Então, ele também mantém o indivíduo cativo. O homem é sempre escravo do pecado ou será escravo de Deus, uma coisa ou outra. A servidão do pecado, ela torna o homem cativo das paixões. A servidão de Deus torna ele livre. Então compreenda isso, professor. Nós temos que entender, há uma expressão de Agostinho, que ele foi muito feliz nisso, quando ele disse, quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Muito interessante isso aqui. De fato, meus amados, a escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é escravidão. É impossível ser escravo de 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como. Mateus 6:24 é claro nisso. O evangelho mateano é muito profundo. Somos servos de Deus ou do pecado. Mas a escravidão espiritual, ela se concentra, muitas vezes a escravidão espiritual, ela é ao diabo, né? Muitas vezes uma ferramenta. Ele está escravo espiritualmente. Muitas vezes o indivíduo tem medo da morte, medo de pecar, é a escravidão espiritual. Muitas pessoas não sabem disso. Mas a igreja, ela é portadora da única mensagem que pode libertar o homem. Agora se atenha aqui. Promessa de libertação, libertação da escravidão, e o evangelho é instrumento da libertação da escravidão. E os fiéis são libertos da escravidão, os fiéis. Então todo aquele que em nome da liberdade se coloca nas mãos de um falso mestre, que também é um prisioneiro, também se torna um prisioneiro. Nós não podemos deixar isso de lado. A escravidão, ou seja, a corrupção está à espera de todos os seguidores de falsos mestres. Então,
mais do que uma atitude ou hábito visível, o pecado ele revela uma profunda e arraigada corrupção em nosso interior. Isso realmente é muito ruim, perecível para o homem. Na verdade, meus irmãos, os pecados que cometemos, eles são nada mais ou nada menos que manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e visível. Ou melhor dizendo, invisível, que não é vista, mas são sintomas de uma doença moral. Sempre será. É algo que vem de dentro para fora. Jesus sempre empregou a metáfora da árvore, falando dos frutos. Ali está falando de comportamento, que gera isso. É muito explicativo. Então, Jesus disse que o tipo de fruto produzido pela árvore e é a sua condição. Isso depende da natureza e da saúde dessa árvore. Então, da mesma forma, a boca fala do que está cheio o coração. E quando fala coração na Bíblia, no texto grego e hebraico, é mente, não é órgão pulsante. Então veja, meus amados, que aqui nós temos o desfecho, o último subtópico da nossa lição, para trazer o gancho desse sentido, que trata o seguinte: filhos da ira e condenação eterna. Último ponto para nós escorrermos aqui. As Escrituras enfatizam que os homens, escravizados pelos desejos e pensamentos da carne, são por natureza filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal, inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre os outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Olha só, sublinhe essa parte ali na sua lição, para se atentar. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado para se recusar a crer no nome do unigênito, Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia, que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja, agora, nesse último tópico da lição, dessa pré-aula, trata-se do quê? A condição do homem é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo muitas vezes se referenda nas suas cartas é a um homem caído, nas suas cartas paulinas, isso praticamente, principalmente em Romanos, que é considerada a carta maior e mais forte no sentido da área do pecado, da martiologia, ele discorre isso. O homem caído dentro de uma sociedade caída, em todos os tempos e lugares, de uma forma muito forte. Esse é o retrato hoje da condição humana universal. E, meu amado, não se engane, o pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem, outros não. É algo em que todo ser humano está envolvido. E todo ser humano é culpado. O pecado não é simplesmente, vou usar uma expressão aqui forte, uma erupção esporádica, não é. Mas é um estado, a condição universal do homem. Então cuide, para quando for explicar isso. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite de coisas espirituais. Ela perde. Ninguém quer orar. Ninguém deseja jejuar. A alma não deseja isso, onde há o pecado. Ela não deseja ler a Bíblia. As iguarias do banquete de Deus não é interessante para essa pessoa, mas ela tem que trabalhar com isso. Então o indivíduo morto em suas transgressões e pecados, eles muitas vezes não se deleitam em Deus. Ele está morrendo, porque ele está morrendo no pecado. A causa da morte são as transgressões e os pecados. Então é importante ressaltar que o incrédulo não está apenas doente, ele está morto. Para ele não faz nada de diferença. Se ele mentir na empresa, ele vai dormir tranquilo. Então, ele não necessita apenas de restauração, mas de ressurreição espiritual. A palavra ressurreição, em alguns textos paulinos, ele trata de um indivíduo que, muitas vezes, ele sai do caixão e revive quando ele é ressuscitado em Cristo. Então, perceba, a ordem grega marca mais enfaticamente isso, essa corrupção inata. Ela é muito falada ali em Efésios 2 e 5. Paulo usa muito a palavra graça, né? Que ela é oposta à natureza, mas é importante. Paulo sempre mostra que até mesmo os judeus que se gabavam do seu nascimento de Abraão, né, vindo de lá, eram também naturalmente nascidos dos filhos da ira, como gentios, a quem os judeus desprezavam por causa do seu nascimento, nascimentos ali que eles tinham por causa das suas práticas antigas de idolatria. Então, a ira persistia. Então, a ira de Deus vem por aqueles também que persistem e desobedecem ao Evangelho. Então, fica aqui a nossa conclusão. A Bíblia é clara, o cristão deve se abster da imoralidade, porque, meu amado, o nosso corpo foi criado por um Deus e unido a Cristo e habitado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe, que nós possamos sempre trabalhar forte nos textos, e essa lição encerra mais um trimestre na presença de Deus. Deus os abençoe.